Olá, amiguinhos do meu canal do YouTube. Faz uns dias que eu não passo por aqui, né? Calma, gente, eu não abandonei o canal. Eu sei que quando eu fico sem postar uns dias, a galera já pensa que eu abandonei. Mas não abandonei o canal não, galera. Eu só tive alguns problemas de ordem prática nos últimos dias que me impediram de gravar. Primeiro, eu tava numa correria danada com o terreiro, com a Curimba, né? Tem bastante coisa pra fazer, tava rolando ensaio da Curimba e tudo mais. Mas fora isso, eu fiquei sem internet também o dia inteiro, um dia desses aí. E o meu computador foi pro saco, né? Não é que foi pro saco, mas a placa. Eu tenho a minha placa mãe, ela tá ainda arrasta, né? Começou a dar problema, começou a aparecer umas merda na tela, começou a dar umas travadas absurdas, né, no Windows. Aí eu tentei reinstalar no Windows, deu merda, daí como chegou uma hora que parou de dar vídeo o computador, pensei, bom, é hardware, cara, não deve ter software, né? Aí eu abri a máquina, testei peça por peça, testei todas as memórias e tal, e daí eu percebi que tem dois pentes de memória que estão. Dois slots de memória que eu acho que queimaram, né, que eles não estão funcionando. Então eu tive que reduzir a quantidade de memória que eu tenho na minha máquina para poder me virar até chegar a placa-mãe nova que eu comprei, né, que chega lá pela semana que vem e tal. Mas enfim, gente, vamos lá. Para não fazer vocês perderem tempo, eu quero começar com um pequeno disclaimer. O primeiro deles é que eu vou falar sobre espiritualidade, vou falar sobre religiosidade, vou falar sobre essas paradas aí. E eu sei que tem uma parte do meu público que não curte esse tipo de assunto, ou que não liga, que não se importa, não acredita, ou não tá nem aí pra essas paradas, ou não tem interesse. Então assim, galera, não esquenta a cabeça, vocês não são obrigados a ver vídeo nenhum que eu posto aqui, beleza? Mas quem for meu seguidor, quem for inscrito no meu canal, eu agradeço se puder dar um likezinho no vídeo, só pra dar aquela relevância. Dá um oizinho aí no comentário, só tipo, e aí, beleza, Eric? Valeu, falou, tô indo, não curto esse assunto, mas vim dar um salve aí pra fortalecer. Por quê? Que é pro canal ganhar um pouco mais de relevância, né? E outro disclaimer, galera, é que esse aqui vai ser um vídeo longo, provavelmente. Eu não vou me limitar ao tempo padrão de 10 minutos, 12 minutos. Eu quero falar livremente sobre o assunto, e como é um assunto longo e um pouco complexo, é capaz que eu demore algum tempo, tá? Então já fica aí o aviso, beleza? Quem tem interesse no assunto, seja bem-vindo. Quem não tem interesse também, seja bem-vindo. Se você chegou no canal agora, também seja bem-vindo, da mesma forma, tá? E vamos que vamos. Bom, gente, eu andei pensando muito sobre a questão da espiritualidade nos últimos tempos, principalmente porque é um assunto sobre o qual vocês bem sabem, eu sempre falei muito pouco aqui na internet. Né? Eu nunca fui dispor muito essas questões aí da minha religiosidade, da minha espiritualidade, né? E recentemente eu comecei a falar um pouco mais sobre isso, principalmente aqui no YouTube, que era onde eu não tinha nunca abordado isso de forma alguma, né? E, bom, isso acabou suscitando várias perguntas de várias pessoas, né? Vários seguidores meus que não sabiam disso ficaram muito curiosos, começaram a perguntar um monte de coisa. Eu não vou abrir aqui comentários, responder comentários, porque são muitos, mas eu acho que falando um pouco sobre a minha história com a espiritualidade, talvez eu acabe até respondendo algumas dessas questões. Bom, para quem ainda não sabe, meu povo, eu sou um bandista, eu sou samba. Samba, para quem não sabe, é o cara que canta na Curimba, que canta com os atabaques, né? E também, hoje em dia, pode-se dizer que eu sou o capitão da Curimba, né? Que é o responsável pela Curimba, pelos atabaques, pela música dentro do terreiro, tá? Meu caminho na espiritualidade ele é bem antigo, ele não começou agora. Muitas pessoas acharam por muitos anos que eu era ateu, porque eu não falava muito sobre isso, eu sempre demonstrei uma postura muito cética. E de fato, dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, das religiões espiritualistas, principalmente das matrizes africanas de um modo geral, no meu entender, ser cético acerca das coisas é uma necessidade, é uma questão de sobrevivência. Porque você está lidando com religiões e cultos que eles pautam muito numa questão prática relacionada à espiritualidade, com a incorporação, com o transe, com o contato com a espiritualidade de uma forma mais prática, né? Então eu acho que você ser um pouco cético é necessário para que você não seja facilmente enganável. Não só pelos pais de santo, mães de santo, antiéticos que a gente tem por aí, mas pela gente mesmo. Eu acho que o maior perigo que a gente tem é enganar a si próprio, sabe? É mistificar as coisas, é acreditar demais a ponto de perder um pouco do seu senso de realidade, de perder a sua capacidade de análise. Pois bem, vamos voltar um pouquinho só no tempo. Vamos voltar no tempo aí, mais ou menos uns 30 anos. Vou fazer 34 agora, vou fazer 50, vou fazer 44 agora. Então vamos voltar 30 anos no passado. O Eric, de 14 anos de idade, ia num terreiro perto de casa. Vale lembrar que vocês vão me desculpar, gente, mas vai ter barulho pra caramba da rua, porque a janela tá aberta, tá muito calor, não tá rolando deixar a janela aberta. Inclusive, desculpa o barulho do ventilador aqui embaixo também, mas tá muito quente, gente. Enfim,
Naquela época, é claro que a minha espiritualidade, esse meu contato com a espiritualidade, ele é muito mais antigo do que isso. Ele começou quando eu era criança. Eu nasci numa família onde uma parte da família era espírita, outra parte da família era evangélica, uma outra parte da família é luterana, outra parte da família é macumbeira, né? A minha avó foi rezadeira, minha avó ela foi benzedeira também, né, Dona Anitta. E eu aprendi muita coisa com ela, lidava muito com ervas e tal. Ela tinha descendência africana e indígena, então eu aprendi muito com a minha avó. Saudosa Dona Anitta. Inclusive a Dona Anitta parecia uma preta velha, gente. Mas o fato é que eu considero minha avó uma preta velha, ela era uma preta velha e acho que continua sendo lá do outro lado. Mas o fato é que eu fui realmente ir pro terreiro já com meus 14 anos de idade. Porque acontecia, eu ia na igreja, na igreja católica perto de casa. Inclusive eu fazia parte do grupo de jovens, eu participava de cultos, eu participava das missas, né, coordenava o grupo de jovens, participava de um monte de coisa. Mas ali era muito mais uma questão de sociabilização. Eu ia para a igreja para conhecer gente, para conversar com as pessoas. Eu não morava aqui em Curitiba há muito tempo, então eu conhecia poucas pessoas. Eu fui à igreja que tinha perto da minha casa. Então eu ia lá para conhecer gente, para pegar as menininhas e tal. Eu não tinha, a minha fé não estava na igreja católica. Entendeu? Eu não sentia a minha fé ali, eu não sentia a minha espiritualidade ali. Eu estava ali por uma questão social. Mas muito próximo da minha casa tinha um terreiro. Então eu ia para a igreja católica, né, para a missa no domingo, ia para os eventos da igreja durante a semana, mas nas noites de sexta ou nas noites de sábado eu ia pro terreiro perto da minha casa, ia sozinho, totalmente sozinho. E foi lá que eu comecei a ter mais contato com a Umbanda, mais de perto, né? Claro que na mesma época minha mãe ela frequentava o Centro Espírita Kardecista, às vezes eu ia com ela também. Mas enfim, o tempo foi passando. E para dar um resumo para vocês, dos meus 14, 15 anos até os meus 30 mais ou menos, eu passei por muitas coisas relacionadas à espiritualidade, porque eu sempre fui muito curioso. A espiritualidade, o ocultismo, né, a parte da magística e tudo mais. Então, eu fui ler sobre o assunto, eu fui ler sobre ordens iniciáticas, eu fui estudar sobre telema, fui estudar sobre Wicca, fui ler sobre magia arcana, fui ler sobre magia elemental, fui aprender sobre xamanismo, que é uma coisa que eu pratico até hoje. Enfim, tudo que vocês possam imaginar eu fui me metendo. Bem como eu também fui me enfiando em ordens iniciáticas para conhecer por dentro, para saber como era, conversando com pessoas, participando de reuniões, a porra toda. Enfim, gente, sempre estive ali mexendo com essas paradas. E sempre foi muito bom para mim, me ajudou a aprender muita coisa, a crescer em vários aspectos, né? Até que eu cheguei aos meus 20 e poucos anos de idade e fui tentando me firmar em casas de Umbanda, mas eu sempre acabava não me firmando e não ficando em nenhum terreiro, porque eu era muito jovem, eu trabalhava com cozinha na época, então os meus horários de trabalho eram muito longos, eu não tinha um horário muito regrado para fazer as coisas. E é difícil se comprometer se você não pode estar no terreiro nas giras com frequência. E às vezes eu trabalhava no sábado, às vezes no domingo, as giras aconteciam geralmente às sextas e aos sábados, e às vezes sexta e sábado eu estava trabalhando até sabe Deus que hora, então eu sempre achei que era uma baita, uma responsabilidade me comprometer com um terreiro, com uma casa e não poder frequentar porque eu estava trabalhando. Então eu deixei isso em stand-by por um tempo, né? Quando eu chego aos meus, ali em 2008, 2009, foi a primeira vez que eu consagrei a ayahuasca. Para quem não sabe, eu consagro a ayahuasca desde então e até hoje, nunca parei. Aliás, tive um hiato aí de uns 5 anos, mas eu consagro até hoje. Quem sabe eu faço um vídeo em algum outro momento. Se vocês tiverem curiosidade, falem aí embaixo, que eu conto para vocês como é que foram as minhas experiências com a ayahuasca, como é que eu fui parar nisso e tudo mais. Mas o fato é que a ayahuasca ela tem um fator importante para mim aí, porque ela me ajudou a me perceber um pouco melhor em relação à minha própria espiritualidade e fez com que eu me inclinasse mais a essa ideia da religião. Inclusive a ayahuasca é um troço que eu mantinha tanto em sigilo, hoje em dia eu falo sobre isso abertamente, mas eu mantinha tanto em sigilo que até amigos meus que já consagravam falavam pra mim: ah, Eric, vamos lá, vamos tomar ayahuasca, não sei o quê, e eu sempre dava os contra, eu dizia que não gostava, eu dizia que a única experiência que eu tive foi péssima, porque eu não queria alimentar eu queria manter isso em segredo, eu queria manter isso só pra mim, entendeu? Hoje em dia eu entendo que era besteira da minha cabeça. Falarei sobre isso se eu fizer um vídeo sobre o assunto. Enfim, o fato é que isso abriu muito a minha percepção em relação à própria espiritualidade. E aí nós chegamos ao momento em que eu conheci Mariana, minha esposa, em 2016. 2015, 2016 ali. A gente começou a namorar, na mesma época eu estava numa fase meio bagunçada da minha vida e minha mãe começou a ir num terreiro, junto com os meus primos.
E ela me convidou pra ir junto, eu fui, e pra matar saudade, né, cara? Pô, foi um tesão chegar no terreiro, ver as entidades, sentir o cheiro da defumação, ouvir o atabaque, né? Então tá. Foi nessa oportunidade, frequentando o terreiro, que aquele que hoje é o meu pai de santo e aquela que hoje é minha mãe de santo, né, o pai Marcos e a mãe Giovana, que eram médiums desse terreiro, eles começaram a dar atendimento pra gente, e eles sempre estimulavam a gente a continuar indo e tal. E aí quando eles deixaram esse terreiro onde eles estavam, eles abriram a própria casa deles, o próprio terreiro deles, que é o Luzes no Caminho, que é onde hoje é o do qual eu faço parte hoje. Mas na época, isso faz muito tempo, eu lembro que eles foram até a minha casa, que na época era o restaurante, né, o Cozinha Pirata, eu morava no restaurante, e eles foram até lá para fazer uma defumação e fazer uma limpeza. E foi nessa ocasião que eu conversei com o seu Caveira, com a entidade que trabalha com o pai Marcos. E ele falou para mim: ô filho, quando é que você vai trabalhar com a gente lá no terreiro? Eles sempre tinham feito esse convite várias vezes, né? Mas eu não queria me envolver porque eu tinha, como eu falei, era uma questão de responsabilidade. Eu trabalhava demais, não tinha tempo, o terreiro era muito longe da minha casa, né? Enfim, eu falei: olha, seu Caveira, eu vou falar a verdade pro senhor, eu quero muito fazer isso. Só que o problema é que o meu trabalho me absorve demais, eu não tenho tempo para nada além do meu trabalho. Quando sobra um tempinho eu quero descansar, né? E o terreiro acaba sendo muito fora de mão pra gente ir também. Então tudo muito complicado. Eu falei pra ele: não é empecilho que eu tô botando. Pelo contrário. Mas eu não quero me comprometer com algo que eu não possa estar ali de corpo e alma. Aí ele falou pra mim assim: olha filho, se você quiser mesmo, vamos fechar um acordo aqui, eu te ajudo a estar lá dentro do terreiro, sem problema nenhum. Você vai ter tempo, vai ter teu trabalho, vai ter tuas coisas, vai conseguir estar no terreiro, tá bom? Tá bom, seu Caveira, eu aceito. Apertei a mão do seu Caveira e assim foi. Passaram-se alguns anos. E nesse meio tempo a gente continuou indo no terreiro. Eles abriram a casa deles, a gente continuou indo. Aconteceu um monte de coisa bizarra naquele restaurante, cara. Isso dava um vídeo inteiro tão longo quanto esse para contar para vocês a quantidade de coisa bizarra que acontecia naquela casa, que as pessoas não fazem nem ideia. Mas um dia, quem sabe, eu faço um vídeo sobre. É uma história dark, cara. Aquele restaurante era mal assombrado, gente. Enfim, o fato é que a gente continuou indo no terreiro e tal. Até que finalmente veio a pandemia, aconteceu aquele monte de cagada, o restaurante teve que fechar. E aí eu comecei a ir no terreiro e daí eu aceitei o convite e lá estou desde então. Né? Aceitei o convite de estar, de fazer parte dessa corrente maravilhosa, da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, que eu amo demais. E só que foi engraçado porque eu já tinha feito desenvolvimento mediúnico antes em outros terreiros, e quem trabalhava comigo, na ocasião, era uma outra entidade, né? De esquerda no caso. E quando eu fui pro terreiro que eu tô agora, o pai de santo e a entidade chefe do terreiro falaram: então, aqui essa tua entidade que trabalhava contigo vai ser tua guarda. Aqui nessa casa nós vamos firmar uma outra entidade para trabalhar. E foi então que chegou esta outra entidade para trabalhar comigo dentro do terreiro, que eu acolhi, que eu recebi com todo o amor e carinho, e que me senti muito honrado, inclusive, né? E, enfim, eu não costumo ficar falando das entidades que trabalham comigo, não é segredo, tá, gente? Por favor. Mas eu não falo muito sobre isso porque eu costumo dizer que é como se você estivesse dando munição pro teu inimigo, entendeu? Você tá abrindo teus flancos, assim, né? Mas não é novidade, até porque, pô, cara, quem tá aqui, ó, tá enxergando. Vocês veem que tem ali atrás as minhas firmezas, tem ali as minhas coisinhas de macumba. Quem é mais esperto do rolê, quem manja do rolê, já conseguiu identificar algumas paradas ali, sabe? Não é segredo pra ninguém. Mas eu evito falar muito. Quem sabe se vocês tiverem curiosidade, falem aí nos comentários, eu falo em algum outro vídeo aí. Eu conto pra vocês com quais entidades eu trabalho e como é que isso funciona, sabe? Mas é uma coisa que eu não gosto muito de expor. Enfim, o fato é que isso mudou muito também a minha percepção da minha vida. Sabe? Tá mais próximo da minha mediunidade, mudou muito a minha visão. Até porque a casa onde eu tô é uma casa que tem uma pegada mais universalista. Embora isso seja muito controverso no meio da Umbanda, tem muita gente que torce o nariz e tal. Mas a gente segue uma liturgia de Umbanda, é uma liturgia umbandista, bem tradicional, mas nós temos outras atividades relacionadas ao terreiro que não tem necessariamente a ver com a linha tradicional da Umbanda, que tem a ver, por exemplo, a ayahuasca, que é uma coisa que a gente às vezes consagra, tem psicografia que a gente faz ocasionalmente, enfim, existem várias paradas que a gente realiza dentro do terreiro. E que tem a ver mais com a busca por conhecimento, busca por aprendizado ali dentro, do que apenas ficar incorporando entidade e fumando e bebendo, entendeu? A gente está mais interessado em aprender, em evoluir nesse aspecto, sabe? Pois bem. Aí tem algumas dúvidas que as pessoas sempre têm, que eu vejo com muita frequência, sobre as quais eu vou falar baseado no meu conhecimento, baseado no meu aprendizado, na minha trajetória, na minha caminhada espiritual, né? Se você discorda, se você aprendeu do jeito diferente, tá tudo certo, cara. Eu vou falar de como eu aprendi.
Sobre mediunidade, às vezes a pessoa fala assim, ah, Eric, mas eu sou um médium de incorporação, eu sou um médium de transporte, eu sou um médium disso, um médium daquilo. Assim, gente, na minha visão, médium é médium, sabe? O médium ele tem que estar preparado para fazer tudo, entendeu? Enquanto médium, enquanto um trabalho mediúnico dentro de um terreiro, dentro de uma casa de axé, alguma coisa assim. Então, o que acontece é que às vezes a gente tem uma afinidade maior para um tipo de trabalho, para um tipo de mediunidade. Isso, beleza. Mas eu vejo muito terreiro que às vezes pega e bota o médium para ser médium de transporte a vida inteira dentro do terreiro. O cara não faz mais nada além disso, sabe? O cara que tá no atabaque, ele só é ogã, ele só tá no atabaque, ele só toca e acabou. Claro que aí tem toda uma questão de consagração do atabaque, consagração do ogã, daí é outra história. Mas às vezes a pessoa só é atabaqueiro, quando é o cara que só toca atabaque. Ele não tem uma consagração ali, não tem uma ritualística que torna ele uno, né, único com o atabaque, com a curimba, tá? Que é o meu caso, eu nunca fiz isso, sabe? Eu sou um atabaqueiro, sou um cara que canta na curimba, sabe? Eu não sou um ogã. Então, assim, às vezes a pessoa fica a vida inteira fazendo a mesma coisa dentro do terreiro, enquanto que eu penso que todo mundo tem capacidade para trabalhar com transporte, para trabalhar com incorporado, para trabalhar irradiado, para trabalhar sei lá, com oráculo, que é o meu caso também. Enfim, existem inúmeras formas de manifestação da própria mediunidade. E a gente precisa aprender a lidar com todas elas, porque senão, ou pelo menos conhecer muito bem essas várias formas de mediunidade, para a gente poder lidar com a própria espiritualidade e para a gente não se limitar. Porque se a gente se limita, vamos lá, vamos supor que você passou a vida inteira só lidando como médium de transporte dentro de um terreiro. Estou usando o exemplo do médium de transporte porque é mais comum. Tá? E aí, de repente, um dia você precisa trabalhar só incorporado por um período da tua vida. Você não passou pelo desenvolvimento que te preparou para isso. E aí, como é que fica? Complicado, né? Ou então, você nunca fez transporte e, de repente, você vai lá incorporar um quiumba lá, fazer o transporte de um obsessor. Mano, você fica quebrado por semanas, porque você não está preparado para lidar com aquela energia, entendeu? Então, é muito complicado. Acho que a gente tem que levar isso em consideração. Outra coisa que o pessoal pergunta, Eric, mas será que eu sou médium? Ai, como é que eu faço para abrir minha mediunidade? Cara, todo mundo é médium, todo mundo tem mediunidade. Mediunidade é que nem a cor dos olhos, é que nem a cor da sua pele. Cada um tem a sua mediunidade, mas todos temos, entendeu? O que acontece é que algumas pessoas desenvolvem mais, outras não. O que acontece é que algumas pessoas têm uma aptidão maior, outras nem tanto. Mas todo mundo tem capacidade mediúnica, sabe? Então, assim, sei lá, é tipo você parar pra pensar no seguinte, gente, eu sou um tiozinho pansudinho, que agora tá diminuindo a pança, graças a Deus, tá dando certo, regime, os exercícios, né? Mas o que acontece? Eu fui chefe de cozinha por muitos anos, então eu sou um bom cozinheiro. É o mínimo que se espera do chefe de cozinha, que ele saiba cozinhar bem, cara, sabe? É o meu trabalho. Eu tô pronto pra isso, eu tô preparado pra isso. Eu tive um aprendizado nesse sentido, mas eu também tinha um talento pra isso. Eu sou vocalista de banda, eu cantei por muitos anos, então eu costumo... Eu entendo a técnica vocal, eu sei cantar, né? Por quê? Porque eu fiz isso por anos. Mas eu não sou um halterofilista, levantador de peso. Algumas pessoas têm uma memória muscular fodida, que o cara treina durante um ano e tá monstrão de volta, né? Porque aquela pessoa é um esportista, ele treinou para isso, tem aptidão para isso. A mesma coisa a mediunidade. Se você não treina a sua mediunidade, se você não aprende sobre a sua mediunidade, provavelmente você pode passar a vida inteira sem manifestar ela, sem colocar em movimento, saca? Eu peguei o exemplo por exemplo, de quem é fitness, né, de quem faz exercício, porque tem pessoas que vão passar a vida inteira sem pisar numa academia, sem levantar um halter na vida, entende? E nunca vão saber do que se trata, porque não estão inseridas nisso, nunca se interessaram, o mesmo vale para mediunidade, tá? Uma outra parada que eu vejo muito o pessoal falar é assim, porque eu sou um médium esponja, porque eu absorvo tudo. Eu não posso pisar num cemitério que eu passo mal, não posso no hospital que eu passo mal. Fala, então, meu amigo, a tua mediunidade tá virada numa merda, você precisa cuidar disso aí, você precisa desenvolver essa mediunidade para você se blindar dessas coisas, senão você não pode sair de casa. Eu sou muito sensível. Eu tô vendo espírito. Porque eu vi um vulto preto. Quer dizer, o pessoal adora falar que viu um vulto preto, que viu um fantasma, que viu não sei o que lá. Mas por que ninguém fala que viu um preto velho sentado num cantinho, que viu um herê brincando, entendeu? Que viu uma entidade de luz por perto? Por que você só vê coisa dark? Se você é médium mesmo, cara, você enxerga as duas coisas, você percebe as duas coisas. Porque o lado de lá não é tão diferente do lado de cá. Tem coisa boa e tem coisa ruim, entende? Então eu não levo isso muito em consideração. As pessoas precisam aprender a treinar a sua mediunidade. Se você tem interesse nisso, vai atrás, vai compreender. Porque se eu for num lugar eu sou muito sensível, eu sinto um peso, eu vejo as coisas. Cara, então vai aprender a lidar com esse negócio para controlar, meu irmão. Saca? É isso que eu acho às vezes um pouco incômodo. Mas enfim, gente, já falei pra cacete, são aí 20 minutos de vídeo.
e tal. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem perguntas sobre esse assunto, coloquem nos comentários, gente, para eu poder fazer mais vídeo, para eu poder falar mais sobre isso, porque é um assunto que me apaixona, que eu gosto de falar sobre, né? E que eu tenho muito prazer em esclarecer dúvidas, claro, dentro daquilo que eu sei, daquilo que eu conheço, tá bom? Então, um beijão para vocês, um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, falou, meu povo!